Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas. Hoje estamos aqui com mais uma live. Vamos falar sobre o labirinto das emoções. O que acontece com o homem quando ele não aprende a sentir, né? O que acontece com as suas emoções, da raiva, do medo, da tristeza, da culpa, da solidão. Essas emoções que transformam, né, em barreiras a nossa vida. A gente vai ter a presença especial do Gabriel aqui com a gente. Já estou mandando para a gente. Olá, Olá, tudo bem? tudo bem, Gabriel? Tudo ótimo. Tá Muito me ouvindo bem, bem, hein? estou te ouvindo bem. Joia, joia. Já estava vendo você comentando aí da live de hoje. Vamos falar sobre a inteligência emocional masculina, vamos falar como reconhecer os próprios sentimentos. Né? Nada como um homem aqui com a gente falando sobre tudo isso, com todo conhecimento, que a gente vivendo, né? A gente vai Isso se aí. transformando e vai se conhecendo. Perfeito. Nossa, essa é uma questão muito válida, né, da inteligência emocional masculina, né? Que o homem ele precisa cuidar da parte emocional dele e ao mesmo tempo lidar com as emoções dele nesse processo, né? E isso muitas vezes não é educado, né, para isso. Então é muito complicado, às vezes, o homem ser maduro emocionalmente, né? Sim. Eu sempre eu falo para as pessoas dos meus atendimentos e dou para os homens do cavaleiro de armadura, né? O É, cavaleiro preso na armadura. Na realidade, o nosso mundo é assim mesmo. Ou a gente se liberta daquilo que está preso, dessas emoções destrutivas, olha de pertinho, ou a gente acaba ficando atrapalhado. Não só o homem, como a mulher também, né? Esse olhar que precisa olhar de soltar tudo que está ali preso, soltar tudo, essa visão que por algum motivo acreditou que fosse daquela forma, se olhar de pertinho, né? Que é só ilusão referente a isso para se transformar. perfeito. Esse livro foi um dos primeiros livros que eu li em terapia, quando eu comecei a fazer terapia. Acho que foi o primeiro livro que eu li. Olha que É legal. um livro muito bonito, muito interessante, muito simbólico, né? É o simbolismo de você se soltar, né? E o medo e a vulnerabilidade que é de sair da armadura, né? Essa é a É parte mais fácil. difícil, né? Da gente sair da armadura que a gente cria. O que que é armadura, na realidade, que às vezes eu comento com as pessoas e elas ficam perguntando, mas o que que é isso, né? Na realidade, a gente vai vivendo situações na nossa vida e a gente vai criando como uns tijolinhos na nossa frente, nos barrando de a gente ser vulnerável para viver na intensidade as coisas boas da vida. Isso nos É, paralisa. são processos de sobrevivência, né? Que nós nos fechamos para conseguir suportar certos sistemas, né? Sistemas familiares às vezes muito pesados, sistemas sociais, escolares muito complexos e nós nos fechamos em alguns padrões para nos protegermos emocionalmente, né? Porque a vulnerabilidade é muito bonita, mas ao mesmo tempo ela expõe um lado nosso onde nós podemos novamente nos machucarmos emocionalmente, novamente nos decepcionarmos, novamente ficarmos tristes, felizes, né? Depois de muita batida, o cachorrinho fica mais na defensiva, né? Com certeza, né? É um isolamento que a gente cria por uma crença limitante que a gente precisa olhar mais de pertinho, né? Para não ficar sozinho. Essa é uma parte que É, ajuda bastante. para sermos aceitos, né? Nós temos que nos portar de um jeito onde os outros aceitem nós, né? É, tem disso É muito também. complicado, né? Tem disso também. É uma resistência, às vezes também, uma busca, porque quando a gente vai fazendo as coisas, olhando o mundo como um todo,
E olhando que a gente só é o espelho do outro, a gente também entende que a gente precisa se soltar, que o que está no outro está em nós. Tem uma coisa que isso em você trabalha com constelação, né? Em terapia também, a coisa que o ser humano mais tem medo é o da solidão, né? Da solidão. A solidão e essa rejeição, essa exclusão. E nós fazemos de tudo para pertencermos a alguma coisa, né? Ou a Sim. algum relacionamento, ou a família, ou a algum grupo religioso, ou alguma seita, ou algum trabalho, alguma empresa. Nós queremos ser aceitos a algum grupo e naquele a sensação de pertencimento nos sentirmos amados, nos sentirmos como se nós tivéssemos um propósito, né? Isso é uma das coisas que eu tenho estudado muito, que a busca filosófica é o oposto. Nós temos que aprender a termos uma sensação de estarmos com muito bem-estar sozinhos. Aprender, né? Aprender a entender que os outros são complementos sociais, que é muito importante, porque nós somos seres sociais, né? Nós precisamos dos outros para nos reforçar em muitas coisas. Mas se completar com alguém ou se completar com o trabalho é muito perigoso, porque no momento que nós somos vazios ou fracos e nós nos enchemos dos outros, no momento que o outro se retira da gente, ou a outra situação se retira, nós sentimos um vazio muito complexo, muito triste, que leva à depressão, né? Leva à loucura, suicídio, agressividade, né? Os crimes passionais, né? O homem perde a família e vai lá brigar e mata e briga e agressão. Existem esses desequilíbrios quando acontecem essas quebras da falta e aquela personalidade se torna fragmentária, né? Isso que em terapia assim a gente também recomenda muito, a aprender a não se jogar numa relação novamente, né, Sim. Marca? E às vezes aceitar a solidão como o elemento mais básico de vida que qualquer ser vivo tem. Ele está com ele, é ele com ele. A E importância de fazer os movimentos e se dar aquilo que a gente gostaria que o outro nos desse, né? Porque às vezes, muitas vezes, tanto o homem como a mulher entra num relacionamento e ela quer que o outro supra as suas necessidades sem falar, né? Que a importância da comunicação é que nem a pessoa diz assim, ah, mas como é que você não percebe? A gente não tem uma bola de cristal para adivinhar o que o outro gosta, o que o outro percebe, qual é o lugar de cada um, quais os gostos de cada um. Então precisa ter essa comunicação, olhar de perto, reconhecer os próprios sentimentos. E quando eu reconheço a minha raiva, eu sei lidar com ela. Quando eu não reconheço, eu ajo com impulsividade, eu me prejudico a mim e a outra pessoa também. E é isso que nos deixa ligados às coisas ruins da vida. Né? Então, as máscaras que se criam são o quê? As armadilhas que a gente entra porque não sabe lidar com as próprias emoções. e aí tu vai criando comportamentos e máscaras, como tu falou, que, que agradam aquela pessoa. Olha, eu estou em relacionamento, aquela pessoa, quando eu falo tal coisa, ela fica brava, eu não vou falar mais, tá? Aí tu vai alterando esse teu ego, essa tua estrutura de funcionamento ao ponto de você ser uma mistura, né? Entre o que a pessoa quer e você. Você representa papéis ali, né? E esse papel muitas vezes é muito cansativo, porque ele não é autêntico, né? Por isso que, em primeiro lugar, não ter medo da solidão, não ter medo de estar sozinho consigo mesmo e aprender a se amar, criar limites claros daquela tua segurança, daquilo que você considera como saudável, é muito importante quando você está em relacionamento, para não ceder
a certas coisas que muitas vezes podem invadir você, né? Você cedeu, olha, eu cedi para essa pessoa para me agradar, mas ao mesmo tempo tu quebrou toda a tua estrutura de ego, quebrou teus relacionamentos familiares, quebrou a tua, a tua rede de apoio, quebrou a tua segurança religiosa. Muitas vezes os parceiros pedem para nós nos afastarmos do nosso ambiente religioso, ambiente familiar, amigos, toda a rede de apoio e estrutura que faz aquela pessoa ser quem ela é, para aquele relacionamento ser tudo. E quando termina o relacionamento, toda aquela rede de estrutura vai embora. Então a pessoa cede demais, né? Por isso sempre o relacionamento são duas pessoas que se amam e para se amar é desejar que o outro seja feliz, não que eu seja feliz, o outro me servindo. Essa eu acho que na minha experiência, né, Mônica, atual é a pergunta número um. Eu quero um relacionamento para quê? É, Por quê? Por que que eu quero? Para quê? Como é que vai ser os limites? Até onde eu vou? Tu tem que estar isso aí muito bem alinhado para conseguir ter uma saúde ali e não ceder. E é muito mais fácil, olha, não tá legal, não gostei muito da forma como você está conduzindo, pronto. Vamos seguir com outros grupos ou outros. E isso não é só com relacionamento de casal, mas relacionamentos familiares e principalmente hoje os relacionamentos tribais, né? Porque hoje nós somos tribos, né? Tem as tribos, né? Vou dar um exemplo da psicanálise, a tribo dos consteladores, as tribos dos espíritas, as tribos dos espiritualistas, os grupos de amigos. Nós vamos formando mini tribos ali, grupos de relacionamento, e que para estar presente a gente precisa estar fazendo mais ou menos aquilo que eles querem, né? E é isso isso. tem que tomar muito cuidado com isso. Então, realmente, quem está se buscando, se tratando, é um movimento muito individual, muito introspectivo e muito pessoal. Obviamente, sendo ajudado por um terapeuta, né? Acho extremamente importante o teu papel ali, o papel dos psicólogos, médicos, terapeutas, conselheiros espirituais e pessoas de bem que às vezes é necessário que aquela pessoa busque uma ajuda para conseguir traduzir, né, em palavras, em ações e sentimentos as confusões que eles estão tendo, né? É bem isso mesmo, Gabriel, porque na realidade, cada lugar que a gente vai, a gente conhece alguma coisa, a gente tem uma hierarquia diferente. Eu sempre falo que a gente tem que ter várias línguas, mas não línguas do inglês, português, francês, e sim línguas de várias religiões, língua de vários ah, política, várias línguas de tudo que é coisa que a gente vai vivenciar, para que não fique pegando a bandeira de uma delas e se manifesta como se aquilo fosse certo, só aquilo fosse certo. Então, É, quando a gente entra num lugar que eles aceitam a gente do jeito que busca várias fontes para ter um conhecimento, e tem um olhar diferenciado para cada coisa que vai fazer, olhando para várias fontes, vários livros, vários entendimentos, várias pesquisas, isso muda tudo na vida das pessoas que estão escutando, e a gente não fica enfaixado a nada. Mas a gente leva um conhecimento gigante, porque a gente olha para o outro sem julgar. E sem julgar é maravilhoso, aceitando a pessoa do jeito que ela é. E eu sempre faço uma pergunta para as pessoas também, né, que é, às vezes acontece alguma coisa, uma discussão que não é legal na minha vida ou na vida de alguém, eu passo para a pessoa também se perguntar, né, de que forma eu posso mudar essa situação, que como pode melhorar o nosso diálogo referente a isso. Então, isso é muito importante, a gente ter esse conhecimento. Eu até fiz uma palestra sobre os movimentos da alma, que a alma é o nosso corpo, né? A gente diz, cuidado com o que você faz com o seu corpo, porque ele é a sua alma, ele é seu cuidado, ele é a parte que vai mostrar o que está bom ou não, os relacionamentos, a vida. Então, como seria escutar mais o corpo e menos o mental, né, para não se atrapalhar? é. E não só escutar o corpo, mas cuidar para não escutar muitos outros, né? Pois Hum, as pessoas são muito fortes, os grupos são muito poderosos e muitas vezes nós demoramos.
anos, décadas para conseguir um certo espaço profissional, um espaço familiar, um espaço social e, e perder isso é muito doloroso para um ser humano. Então, assim, não ter medo. Eu acho que uma das coisas que mais limitam, limitam um ser humano é o medo. O medo de não ser amado, o medo de não ser aceito, o medo do seu tipo de trabalho, ou da tua personalidade, ou da sua opinião, ou do seu conhecimento não ser aceito, não ser válido. E nesse medo, nessa fragilidade, nós cedemos. Cedemos aos outros, cedemos a outras filosofias, cedemos a diretorias, cedemos a inúmeras outras situações que fazem com que a nossa individualidade deixe de existir, né? E a tônica atual na espiritualidade moderna não é mais uma uniformidade, né? Antigamente o exemplo do espiritismo, né? Nós tínhamos muita a pureza doutrinária, as normativas, as regras, a uniformização de pensamentos, ações e sentimentos, como se fosse um grande exército, onde todos em pensamento muito similar, nós exercêssemos ações muito intensas e ativas, quase como um exército. Mas hoje em dia a espiritualidade está diferente, a educação está diferente, as pessoas são diferentes. Então, na verdade, hoje nós não temos uniformidade, nós temos uma diversidade absurda. Pelo contrário, cada vez mais cada um está pensando de um jeito, sentindo de um jeito, fazendo terapia de um jeito, fazendo palestras, fazendo formas de se expressar de maneira original. E é nessas diferenças em que nós podemos nos trazer força e trazer a harmonia da fraternidade. Que agora eu vejo que isso é uma força. Antigamente, na minha juventude, no meu pensamento, eu achava que uma uniformidade de raciocínio dentro, por exemplo, de um centro espiritualista, numa igreja ou numa empresa, era uma força, era algo a ser conquistado. Hoje em dia, um grupo que só pensa de um jeito, ele é muito vulnerável. Porque como tem muita diversidade, como o mundo é muito dinâmico, as ideias novas surgem a todo momento e logo, logo essa ideia única entra em colapso por estar já arcaica. Poucos anos uma empresa, em média 5 anos uma empresa surge, nasce e morre. A maioria das empresas, a maioria das filosofias agora empresariais, tipos de terapias e terapêuticas variam muito. Então, ter pessoas com pensamentos variados, com técnicas variadas, com linhas filosóficas variadas em conjunto é muito legal. E eu acho que esse é o futuro, talvez, das escolas psicológicas, médicas, espirituais e qualquer que seja, né? Veja que o Gabriel falou, né? Essa união do todo, né? Essa união do todo é o que nos diferencia, mas também nos une como um todo, o mundo, em qualquer área que a gente vai atuar. Também escrever, né? Porque como que eu vou entender o que que eu vou mudar na minha vida? Eu preciso tirar da minha mente e botar para o papel. Então, eu preciso conhecer esses meus pensamentos torturosos, né? Que eu escuto muito, mas minha mente não para, eu não consigo parar nunca, eu não paro de pensar, né? Daí eu mando vários outros exercícios de respiração, mas eu não consigo nem respirar e parar um pouquinho para fazer esse exercício. Por quê? Não consegue tirar da mente aquilo que está ali atrapalhando a sua vida. Então, por isso que é importante ter um diário na sua casa, ter um diário para colocar tudo que está, nem que rasgue depois, mas para organizar os pensamentos, seja na vida pessoal, seja no trabalho, seja no relacionamento amoroso, que área quer melhorar, porque a gente é um todo, é os pilares, né? Não é só respirar, não é só trabalhar, não é só cuidar da família, é cuidar de todas as áreas da vida. E é Concordo. muito importante isso, né? Que a gente não quebrar esses padrões que a gente se auto-sabota
para paralisar, né? Porque tudo que eu vou fazer de novo, eu preciso dar uma estudada, eu vou entender o que que é isso, o que que é aquilo, entender o que está aflorando em mim referente a algo que alguém fez e aflorou. Então, tudo é um olhar, né? Um olhar mágico para cada detalhe das coisas que está acontecendo. Mas para ter esse entendimento, eu vou precisar silenciar a minha mente, não é mesmo, Gabriel? Na verdade, tem um cientista americano que o nome dele é Neil deGrasse Tyson. Ele é bem famoso, ele refez aquela série Cosmos do Carl Sagan, agora atual. Então, se vocês procurarem na internet a série Cosmos, você vai conhecer esse cientista aí, né? Um cientista maravilhoso e ele fala uma coisa muito interessante. A criança nasce, Mônica, o que que a gente faz com uma criança quando ela nasce? Estimulamos ela ao extremo. De uma hora para outra é musiquinha, brinquedinho colorido, fala, canta, estimula, fala, caminha, corre. E aí, um ano e meio, a criança começa a falar, tudo começa a correr, se movimentar, tudo que nós colocamos para essa criança fazer. E agora não, agora tem que parar. Agora não fala, agora fica quieto, agora. Então nós hiperestimulamos a sociedade e a pessoa e a gente pede para ela não ser hiperestimulada. É extremamente contraditório a educação nossa, infantil, a educação social, as exigências sociais, de mídias sociais, que as empresas fazem, que a sociedade nos pede, e eles pedem, além de hiperestimular, que nós não sejamos hiperestimulados, né? Então as pessoas elas vivem em contradição. E é um paradoxo. Então as pessoas elas precisam de silêncio, precisam de tempo, precisam de reflexão, precisam de introspecção e elas não têm tempo para fazer isso. Mais que isso, elas não sabem como fazer isso. Eu vou chegar em casa, como é que tu pode trabalhar o que você viveu? Ficando parado, em silêncio, refletindo como foi o teu dia, refletindo como foram as tuas ações, analisando com calma, revivendo aquele sentimento com calma. E para isso é um silêncio. Não tem como tu botar uma música para fazer isso, não tem como tu conversar com outras pessoas para fazer isso. Então esse período que nós precisamos urgentemente de olhar para si, de meditar sobre as nossas ações, sobre os nossos sentimentos, de aprender a sentir os nossos próprios pensamentos e sentimentos sem interferência de mais ninguém, é algo extremamente importante e eu acho que é a habilidade perdida que nós temos, tá? Eu, nos meus grupos de estudo, que agora eu estou desenvolvendo com umas pessoas muito legais lá no centro que eu trabalho, nós estamos conversando sobre o vazio, sobre o silêncio, sobre a introspecção, sobre esse lado que quando a gente está sozinho, é um horror para algumas pessoas estar sozinho com os próprios sentimentos e com os próprios pensamentos é um inferno. Sim, só precisa A pessoa observar, tem né? um Observar de... pavor de estar sozinha, ela não aguenta, ela tem medo, ela precisa botar uma música, precisa botar uma série, precisa encontrar um amigo, um relacionamento, porque o contato dela com ela é pavoroso. E isso não é correto. Isso não, a solidão não é uma falha. O silêncio não é uma fraqueza. A introspecção não é uma doença. E para a sociedade é, né? E saber desenvolver isso como terapeuta e dar essa ferramenta, principalmente para o homem, tá? Porque estamos falando, nossa live é de homens aqui, né? O homem aprender a gostar de si, a se amar, a encontrar um propósito nele mesmo e no corpo dele, e ele ser o guardião e protetor dele, porque o homem adora ser um guerreiro guardião. Seja de você mesmo, seja do seu corpo, como você falou antes,
isso vai dar muita serenidade, paz e poder, porque estando bem com nós mesmos, somos muito poderosos, tá? Ninguém entra na nossa fortaleza quando a gente está satisfeito e bem. A gente vai deixar alguém entrar quando nós estamos vulneráveis, precisando de ajuda, né? Então, receber uma ajuda, mas se respeitando é essencial, né? A gente, o homem, a mulher, enfim, a gente precisa o quê? A gente precisa observar o que está acontecendo, sentir o que está aparecendo na vida antes de tomar qualquer decisão. Então, esse observar precisa silenciar a mente, esse silenciar precisa praticar respiração, meditação, fazer até o exercício físico, andar de bicicleta, correr, ir na academia, né? Então, existem várias formas da pessoa silenciar sua mente. Não precisa só lá sentar e meditar. Não, Pode pode ser usar, uma caminhada. É pode ser muito comum, tantas os coisas, né? filósofos antigos usavam a caminhada, né? Na caminhada na natureza, pode usar a bicicleta, pode ir numa academia, né? Tudo isso. Pode ler ler trechos da Bíblia ou ler algum texto filosófico e meditar sobre esse texto. Até o diário, como você falou, né? Chegar em casa Tem que mudar. e amadurecer as ideias escrevendo tudo que você está sentindo e depois analisar aquela escrita que você fez. Quem não consegue escrever pode gravar um áudio, né? Sem se Pode, escutar, né? Se a gente se escutasse, eu pode se sempre falo, escutar. escute como é que tá teu pensamento para ver a diferença que faz, né? Começa a falar com você mesmo, grave e depois se escuta para ver quanta coisa a gente pode melhorar. Isso aí, isso. E neste processo você vai desenvolver essa habilidade, porque a habilidade de metacognição, né, que é isso que você está sugerindo. O que é a metacognição? É você ser o observador de você mesmo, né? É o Sim. superego. Você observa teus sentimentos, observa teus pensamentos. E esse observador, quase em terceira pessoa do dia a dia, da convivência diária que nós temos com nós e com os outros, esse grande juiz crítico, no bom sentido, que vai analisar tudo que está acontecendo, precisa de uma habilidade, tu precisa aprender a ser um observador, né? Tu precisa aprender a se olhar, a se cuidar, a interpretar os teus pensamentos, a interpretar os teus sentimentos, não ser uma vítima do que está sentindo e pensando, mas ser um maestro, né? Um maestro dos pensamentos e sentimentos, né? Isso é uma habilidade tão complexa quando aprender a falar, quando aprender a escrever, quando aprender alguma habilidade manual. E são anos para a pessoa ter a habilidade cognitiva de entender esse efeito da metacognição, tá? Que esse é Sim. um dos grandes problemas, porque quando a pessoa tem muita autoanálise, ela é muito observadora dela mesma, nós temos a tendência a nos criticar demais, né? Nós temos a tendência a nos punir demais e a nos julgar de uma maneira muito severa. Precisa se tratar com gentileza, se quer mudar sua vida, né? E se tratar com gentileza precisa se dar o bem, fazer o bem, se tratar, se cuidar, se olhar, se entender, ter pequenas metas para ir resolvendo uma de cada vez, não criar uma ansiedade, né? E não buscar nessa ansiedade um vício, porque um vício a pessoa não busca porque ela quer realmente, ela quer encontrar uma felicidade imediata que não encontra. Então, precisa ser olhada com carinho, precisa olhar para essa saúde mental, física e emocional para mudar qualquer realidade da vida. E na espiritualidade, esse efeito observador, nós transferimos muito para Deus, né? Deus está olhando, Deus está me julgando, os espíritos estão me vendo e me julgando. Isso está certo, isso está errado. Olha, eu fiz errado. Segundo a minha religião, isso eu vou ter que pagar. Então, nós linkamos muito essa autoobservação como se nós fôssemos praticamente deuses nos julgando, né? E geralmente a formação de entendimento de Deus é extremamente opressora e severa que nós aprendemos. E Deus nada mais é que
que uma força criativa de vida que deseja que nós sejamos felizes, pertencendo a esse mundo, experimentando as coisas desse mundo, entendendo aquilo que é bom, o que é ruim para nós, não pegando a experiência como algo definitivo. As pessoas elas usam as experiências pessoais e as ações como definitiva. A pessoa fez uma coisa errada, ela sempre vai ser ruim. A pessoa falou alguma coisa errada, ela vai ser julgada o resto da vida dela pelaquela ação. Às Isso vezes é, a gente mesmo se julga, né? sim, é a cultura mais derivada do catolicismo medieval, derivada desse Deus julgador punitivo que não perdoa, né? Se fez errado, vai para o inferno, e o inferno é para sempre, né? E aí nós acabamos utilizando a maior das nossas qualidades, a maior das nossas habilidades que existe hoje, um Homo sapiens, a maior habilidade é a capacidade da supraconsciência. É eu ter consciência de mim mesmo e da minha própria consciência e do meu próprio espírito, do meu próprio sentimento e da minha própria evolução. É eu ser o timoneiro do barco da minha própria vida, né? O capitão da minha nave. E nós usamos esses capitães, esses líderes, como pessoas muito pesadas, muito fortes, que machucam a nós mesmos, né? E nós, por essa inabilidade, o que a gente faz? Entrega na mão do outro, Mônica. Eu vou entregar para o meu padre, para o meu pastor, para o meu marido, para a minha mulher, para o meu líder do centro, para o Terapeuta. meu terapeuta. Você vai ser o capitão da minha alma e eu estou livre. Eu vou tirar esse peso da minha cabeça aqui. Sim, tem Isso está casos muito que errado. a pessoa também trabalha com a investigação do inconsciente, né? Que é por isso a importância da pausa, atenção, escutativa. Porque quando a pessoa vai acessar a sua memória, às vezes ela não consegue acessar, ela só sente no seu corpo. E ela diz, não, mas eu não aconteceu nada comigo. Ela começa a mudar a vida dela porque ela não quer olhar para aquilo que está acontecendo. Daí quando eu pergunto, mas você observou o que está acontecendo? Aconteceu a partir desses 30 dias que você fez esse movimento? A pessoa leva um susto. Não, mas piorou o quê? Você não está vendo aquilo que você estava escondendo e não queria olhar para resolver? Ah, é verdade, eu não queria ver. Então, quanto de nós não queremos olhar para aquilo que precisa resolver? Quanto de nós não quer lá olhar para o seu financeiro e ver que tem tantas coisas pequenas que pode eliminar para resolver a sua vida? Não vai olhar para aquela emoção que está se destruindo, identificar ela com essa grandeza, né? Porque quando a gente para se olhar, o homem também, quando ele para se olhar, é maravilhoso. Ele vai lá e faz tudo que precisa fazer para resolver e sair desse lugar. Então, como seria cada um olhar, né? Validar sem julgar, olhar, se valide sem julgar. Eu fiz na consciência que eu tinha até esse momento. Agora eu mudei a maneira de pensar, minha consciência. Vou fazer de maneira diferente, que seja leve para mim, que seja legal para mim, que eu vou me dar saúde, que eu vou me dar amor, que eu vou me dar um cuidado e tantas outras coisas. Os judeus falam uma coisa muito bonita, que nós podemos, a nossa alma precisa ser cuidada. E para ser cuidada, nós precisamos fazer coisas que nutram a nossa alma. Uhum. Nós temos várias formas de fazer isso. Nós podemos ser generais do nosso corpo, generais de guerra, tudo certinho, tudo a ferro e fogo, extremamente disciplina, ou nós podemos ser jardineiros. Então, para alguns rabinos, eles falam que o princípio de jardinagem é o princípio de nós tratarmos a nossa alma. A primeira coisa que o jardineiro faz com as plantas é paciência, né? A habilidade número 1 de um jardineiro é paciência. Eu não posso fazer crescer nada além da velocidade de crescimento daquela planta. Não pode crescer nada no nosso corpo sem que tenha o tempo necessário. Tu quer estudar? Vai demorar anos para você desenvolver qualquer conhecimento. Você quer cuidar do seu corpo? Vão demorar anos para você criar uma habilidade de exercício e de rotina. Você quer se espiritualizar? Vai demorar anos.
para você conseguir se espiritualizar. Eu quero um bom relacionamento. Quantos anos vão demorar? Anos para amadurecer e crescer o teu relacionamento. Eu quero cuidar de mim mesmo, aprender a me entender filosoficamente. Quanto tempo vai demorar? Anos. E Tudo. esse tempo de você criar uma habilidade, exercitar, repeti-la e cultivá-la, é a coisa que nós não temos tanta. Nós somos uma sociedade imediatista, né? Nós conseguimos tudo na hora. O chat GPT não tá tirando da gente até a capacidade de refletir, a gente já pega a resposta pronta, desenvolve projetos rapidíssimos, já os relacionamentos estão prontos, a, a, a satisfação é instantânea. E aquele tempo devagar de você cultivar algo dentro de você experimentar aquilo, se perdeu, né? E é o maior prazer, né, que nós temos é estudar por estudar, desenvolver uma habilidade pela própria habilidade em si, não para ter um resultado a longo prazo. Eu quero ser um músico. Aproveita o teu dia tocando um instrumento, sendo feliz. Não precisa chegar a nenhum lugar. Aprender um idioma, um relacionamento também não precisa chegar a nenhum lugar. Naquela convivência diária, aquela habilidade sendo desenvolvida já é a própria realização do desejo máximo da humanidade, que é experimentação, exercício, convivência harmoniosa, e não ter a pressa para chegar a lugar nenhum, né? Porque nós temos a ideia que todos estamos indo para algum lugar. Isso é outra grande falácia que nós aprendemos da igreja. Vou trabalhar, trabalhar, para quando eu morrer, aí eu vou para o céu. Aí eu vou ter a recompensa. Não Tudo na existe essa vida, recompensa. tudo na vida tem um movimento que vai acontecendo conforme a gente fazendo escolhas novas. E Então, esse, essas escolhas e, novas que eu estou fazendo, elas estão me ajudando ou estão me prejudicando? isso. Essas coisas novas estão me dando saúde ou estão me tirando a saúde? Isso. E nessas coisas novas dando saúde, equilíbrio, ali é o teu céu. Hum. Ali já é o teu objetivo de vida. Um dia que você passou bem no trabalho, no relacionamento ou no autocuidado, qualquer pouca ação que você fez em detrimento de um equilíbrio pessoal ou com outra pessoa, ali já é o céu daquela pessoa, aí já é o total objetivo de vida daquela pessoa. E ela vai parar de botar lá para frente a alegria dela e viver pessoalmente uma ação de autorrealização muito bonita, né? Sem expectativas. Eu tenho uma amiga hoje que fazia tempo, acho que uns 2 anos que eu não conversava com ela, e a gente fez muita troca de terapia no passado. E ela disse, ela perguntou, como é que tá isso? Como é que tá? Eu fui falando para ela, tá dessa forma, assim, sabe, que a gente acaba tendo essas trocas. Ela disse, nossa, como pode? Olha quanto você já deu um giro de 360 graus. Mas esse giro faz com que o caminho da cura emocional, quando a gente olha para esse caminho, o próprio o masculino, ele hoje está exigindo o encontro a descobrir a si mesmo, a descobrir sua vulnerabilidade, a olhar a fraqueza que por algum motivo está ali, está paralisando e ganhar força, porque às vezes o que a gente pensa que é a nossa fraqueza é a nossa maior força. É ali que a gente ganha um todo. A Concordo. gente, a gente ganha, vai tendo dons, né? Então a gente precisa autorregular as nossas emoções, olhando para ela com honestidade, com autoconhecimento, com ancoramento psicológico ou terapêutica, pessoas especializadas para olhar de pertinho tudo isso. Então essa saúde mental que acaba acontecendo, não só para a mulher, mas para o homem também, cada vez mais, né? Que isso que é bonito, todos buscando uma ajuda interna para se conhecer melhor, cria espaços, né, maravilhosos para todos. E como tudo são movimentos, eu vejo que são movimentos gigantescos de uma inteligência divina que cuida desse nosso planeta, que cuida da humanidade, de todos os animais e plantas desse planeta. Eu acredito que esse momento atual de extrema fragmentação dos relacionamentos, de fragmentação profissional, de fragmentação religiosa, é uma oportunidade que está se
se voltando para o indivíduo. Não tem mais tanta solidez estrutural do que era no passado. Então as pessoas, elas querendo ou não, já estão tendo que lidar consigo mesmas, vão ter que aprender a se relacionar consigo mesmas, né? Que é E, maravilhoso. e partir deste princípio em que a individualidade nossa é o nosso todo, e esse todo é muito necessário para a humanidade. Essa nossa chama, essa nossa luz original, ela é muito importante. E nós brilharmos do nosso jeito, eu do meu jeito, você do seu jeito, como é que eu vou querer transformar você em alguém como eu, Mônica? Eu vou quebrar quem é você. Eu Sim, vou anular quem é você. Você pegar, Gabriel, eu quero que você pense como eu. Não vai conseguir. Mas os dois entenderem que as pessoas precisam das diferentes visões. Cada um vai se conectar e ressoar com alguém diferente. E nisso nós vamos criar um momentum de força que vai voltar a ter essa integração entre nós, tá? Não vai ser agora, porque eu acho que ainda nós estamos no processo de aumento de fragmentação. Assim, eu acho que nós estamos ainda num processo de muita quebra. sim. Muita quebra. É que aos pouquinhos que vai transformando esse sofrimento em crescimento. Quando a Sofrimento. gente, quando a Viver é gente sofrer, né? Que nem é, diz Buda. E, primeiro sentir a dor, né? Sem dor tem ganho, né? e encontrar propósito, como nós falamos na outra live, né? Na dor. Na dor. Eu tenho um propósito de estar aqui. Eu tenho Sim. um objetivo, somente eu, né? Tem uma outra oração judaica que é muito bonita que eu faço para mim quando tu acordou, a primeira coisa da manhã, tu, meu Deus, ou o Criador, ou a inteligência, obrigado por estar de volta no meu corpo. Se eu estou de volta, significa que eu ainda tenho que estar vivo. Uhum. E se eu estou vivo, significa que eu tenho um propósito para viver que somente eu sou capaz de viver. Então a tua vida, ela é a coisa mais importante para Deus, porque ele deixou você vivo para viver a sua vida. Se ele não achasse que a sua vida fosse importante, tu já tinha morrido. Tu não tinha voltado do sono, né? Então esse pensamento que os judeus têm, eu acho é muito bonito. E eu acho que uma das primeiras orações que nós podemos fazer pela manhã. Olha, eu acordei. Eu estou vivo. Se eu estou vivo, eu tenho que fazer algo que somente eu e mais ninguém nesse mundo podemos fazer. E eu vou encontrar nesse meu dia, nessas 24 horas, o propósito de vida único e exclusivo meu para eu poder brilhar, engrandecer esse planeta aqui. Sendo professor, sendo aluno, sendo pai, sendo esposo, sendo mãe, sendo quem quer que seja, terapeuta, sendo guardador de rua, o que essa pessoa for fazer nesse dia, que seja ela na expressão mais autêntica e pura dela, né? E eu acho que está aí um caminho que a gente pode ganhar forças do princípio masculino, né? Que é um princípio de ação e realização no plano material. Isso é um princípio masculino, né? Eu tenho um propósito, eu vou agir na matéria, eu vou agir no físico, eu vou desbravar terrenos, né? E a mulher tem o princípio feminino, que é a ação no simbolismo emocional, na integração emotiva de tudo aquilo, num sentido mais sutil das coisas, né? Eu acho que essas duas forças em conjunto são invencíveis. É isso mesmo. E eu sempre ensino também as pessoas, que nem ele falou, eu faço a oração de manhã, eu ensino a pessoa antes de dormir, fazer o exercício, fazer uma respiração, 5 minutos, eu falo para que não precisa mais que 5 minutos. É, Porque o nosso cérebro trabalha a noite toda, então a gente precisa estar protegido e direcionar a nossa mente para aquilo que a gente deseja. Então, e isso. a gente peca muito no dia a dia, as pessoas não pensam dessa forma, vai dormir correndo no desespero,
preocupado com tudo que está ali acontecendo naquele dia, esquece de agradecer as coisas boas, esquece de direcionar seu pensamento quando está dormindo. Eu também falo que a gente tem a alma e tem o espírito. A alma é o nosso corpo, deitou, ele vai descansar, e o nosso espírito vai viajar para algum lugar. Então, como direcionar ele, escutar coisas boas, né? Ler um livro antes de dormir, deitar, fazer uma respiração, usar a mente para escutar coisas boas também quando está dormindo e tantas outras coisas. Quando a gente faz isso, acorda de manhã, sensacional, cheia de ideias, cheia de vontade de viver, de conquistar o mundo, conquistar pessoas, conquistar o nosso relacionamento, dando mais amor, acolhimento, tantas outras coisas. É, a, você se olhar com amor precisa com que você crie a crença de que você é olhado com amor, né? Nós não podemos excluir essa crença dessa inteligência suprema de Deus. Nós precisamos entender que a mente de Deus é uma mente de amor, inclusão, diversidade, unidade na diversidade, inclusão sem fim. E o próprio ato de viver é um ato de propósito maravilhoso de vida. Pois é assim que acontece com os animais, com as plantas e com tudo nesse mundo. Então você não precisa fazer nada para merecer estar vivo. Você não precisa produzir nada para receber amor. Isso falando para os homens aí, tá? Você pode vivendo e simplesmente por você existir, você já tem a outorga de Deus para merecer ser feliz, merecer ser amado, merecer ser incluído, merecer ser ouvido, merecer a expressão da sua originalidade. E, consequentemente, tomando poder desse sentimento, dessa forma de visão diferente, você vai conseguir agir de maneira diferente. Porque uma pessoa que não precisa de validação externa, uma pessoa que se autossustenta, se autonutre através do amor próprio e a percepção de que Deus já ama e inclui ela, é uma pessoa muito poderosa, pois ela não é vulnerável aos outros, ela não é influenciável pelos outros, ela não cede os seus valores para os outros, pois ela não tem medo da exclusão, não tem medo do isolamento, não tem medo da crítica. E isso sim que é o que nós precisamos trabalharmos. Perder o medo de sermos autênticos na nossa individualidade. Obviamente respeitando o limite do outro, a individualidade do outro, a verdade do outro. É assim, né? A minha liberdade vai até o limite da liberdade do outro, né? Sempre temos que nos posicionar, né? Tem uma coisa que eu sempre falo, que eu sempre tinha medo de me posicionar, porque eu convivia com uma pessoa que quando ela se posicionava, ela era prejudicada, né? Então eu entendia na minha mente de pequena que se eu me posicionasse, eu ia apanhar, eu ia ser agredida, a pessoa ia me prejudicar, então eu sempre silenciava. Hoje eu já me posiciono e digo para assim, aqui é meu lugar, até aqui você vem, vai, até aqui você não passa. Né? Então, por limites, as pessoas precisam entender que precisa pôr limite em cada ser humano que está ali perto de você. Porque quando a gente se coloca limite, a gente entende até onde pode ir, a outra pessoa também entende, e daí que não tem confusão quando isso acontece. Isso é mágico na vida das pessoas. É leve para todos, né? E a inteligência emocional é também você saber como colocar limites. Eu não vou chegar lá no meio de uma praça pública e falar: eu sou o Gabriel, eu quero ser respeitado, eu quero ser amado. Eu vou parecer um doido na praça lá. Isso aí. Saber colocar limites precisa de uma inteligência emocional. E a inteligência emocional faz com que você consiga naturalmente colocar limites sem muitas vezes nem Nem falar. verbalizá-los, tá? Você
pela autoridade moral sua, pelo teu comportamento repetido, sustentado, coerente, pela tua linguagem clara, pela tua assertividade, que o pessoal gosta muito de usar isso em terapia, né? Sim. Isso vai permitindo que intuitivamente as pessoas encontrem, o Gabriel, ele é assim, eu posso falar até isso com ele, até aqui eu percebo que ele não vai ouvir, mesmo sem eu criar e fazer toda a minha lista de demandas, que às vezes é extremamente cansativo num relacionamento, se toda hora eu fico exigindo limites e impondo limites e falando dos limites, chega um ponto que isso, como eu te falei, como os judeus falam, nós temos que sair da nossa cabeça general e nós temos que ser jardineiros. Como é que eu posso pegar por uma plantinha e fazer com que ela pare de crescer, cuidar dela? Eu preciso aprender a podar ela com amor, eu preciso aprender a colocar a plantinha no lugar dela com muito carinho, porque se eu for muito rígido ou impor limites demasiados, a planta seca, ela morre. O menos é Então, mais, entende, né? então a linguagem da autoridade, a Hum. linguagem dos limites sem amor, Não sei. ela se torna um relacionamento muito tóxico, muito frio, muito crítico, extremamente difícil. E não é raro, e eu não acho nada ruim quando a pessoa não tem mais vontade de estar com aquilo, né? A pessoa não quer mais, né? É só pedrada, né? A plantinha morre. Precisa ter muito amor dentro dos limites, muito entendimento dentro das barreiras naturais que os relacionamentos precisam ter, né? O homem principalmente tem essa força, né? De às vezes só se posicionar e você entender, opa, né? Entre Opa, o olhar um para o outro, o carinho, o acolhimento, a escuta, entender, ver o comportamento da pessoa que está ali do seu lado, né? Entender o que o corpo está falando. Eu tenho uma coisa que eu sempre falo, olha, o que você está falando não condiz com o que o teu corpo está falando para mim. E daí quando tu fala para a pessoa, olha, o que eu estou entendendo referente a isso que você me trouxe? É assim, assim, assado. A pessoa, nossa, tu lê meus pensamentos? Não, eu só estou fazendo leitura corporal. tem que Então, ler a leitura a maioria corporal. das pessoas não tem o entendimento, não fala a mesma coisa que faz. Então, o sentimento é uma, a emoção é outra, o pensamento é outro e a ação é outra. Então, olha a confusão que cria. E o mundo, ele é leve para cada uma das pessoas quando tudo anda junto, o pensamento, o sentimento, a Concordo. emoção, a ação, tudo andando junto, muda tudo. Né? Não tem o que não mude quando a gente faz esse movimento. As pessoas escutam você com clareza, as pessoas entendem você sem falar, né? Porque a maneira que você age, a pessoa ela vai escutando e vendo tudo isso e também vai percebendo essas ações da pessoa. Isso é mágico. É isso aí. E ter uma constância. Isso dá muita segurança e paz para as pessoas ao teu redor, tá? Então, você se estudar, você se cuidar, você se amar, você criar limites internos, você se desenvolver, florescer, né? Que eu tenho falado muito sobre isso. Você vai naturalmente facilitar a vida das pessoas ao teu redor, tá? Que as pessoas ao teu redor vão conseguir te entender melhor, porque você vai ser coerente. E você sendo coerente, autêntico, né? O que você pensa, o que você está sentindo, está sendo colocado em prática de maneira clara, fica muito fácil para nós termos muitos amigos, para nós termos uma maior facilidade de conseguirmos tudo aquilo que nós queremos, né? Que é poder ter uma vida mais harmônica com as pessoas ao nosso redor, ter uma vida mais leve e mais fluida, tá? Muito bem. Então, a mensagem de hoje fica, né, que é para você se olhar, se entender, ter essa atenção plena a si mesmo, sua Isso. autoaceitação, aceitar do jeito que é, essa disposição para mudar o que precisa ser mudado,
né, acolher tudo no coração, né, olhar para as feridas e cobrir cada uma, seja da sua infância, seja da sua adolescência, seja de você adulto e tantas outras coisas. Então fica, né, coloque lá no papel ou grave a sua voz para entender aquilo que está acontecendo para mudar a própria realidade. E a gente vai estar aqui novamente na próxima semana, no dia 20, deixa eu ver, dia 20 de julho, Que é a 6h30. 20. A gente Isso. vai falar sobre relacionamentos que constrói ou destrói. Então, Perfeito. muito Combinado. obrigada, Gabriel. Obrigada a todos que estão aqui com a gente. E a gente se vê na próxima semana. Muito obrigado a todos e obrigado pela oportunidade de nós batermos uns papos muito bons aqui, tá bom? Até Muito bem. mais. Até semana que vem. Tchau. Tchau.